Esse som deve ter se tornado familiar para você nos últimos meses, ou qualquer outro que indique o começo de uma videoconferência. As reuniões online passaram a ocupar ainda mais espaço no cotidiano de muita gente com a pandemia do novo coronavírus. E com elas, está ficando comum ouvirmos as vozes das pessoas com quem convivíamos quase que diariamente soarem sempre dentro de uma ligação online. Amém, né? Amém. Amém. Onde se possa falar? À distância. As vozes através de máscaras também se tornaram comuns. Até repórteres têm usado elas nos telejornais. Esses sons falam de hábitos que estão se tornando cada vez mais presentes no dia a dia em razão da pandemia. São parte das nossas tentativas de nos protegermos dessa doença e de reorganizarmos a vida. Logo que o novo coronavírus começou a se espalhar e medidas de isolamento social começaram a ser seguidas, uma coisa se tornou notável. Ficar doente está longe de ser o único efeito que a pandemia produz. O mundo está quieto e o silêncio é horripilante. Eu moro sozinha e só consigo notar que há outras pessoas por perto pelos sons ocasionais do corredor. Saí de casa de novo hoje. Eu queria explorar um pouco mais. Faz só 2 meses que eu mudei para Wuhan. Não tenho muitos amigos aqui e não conheço a cidade direito. Eu sinto que preciso me fazer ouvir e romper essas amarras. Por volta das 8 da noite, eu ouvi das janelas gritos de "Vai, Wuhan!". Esse canto coletivo é uma forma de empoderamento. Esses são trechos do diário de Guo Jin, uma assistente social de 29 anos que escreveu sobre sua experiência de isolamento social para a rede britânica BBC logo no início de 2020. Nessa época, Wuhan, na China, ainda era o centro do que viria a se tornar a pandemia como a conhecemos hoje. Assim como Guo Jin notou, a paisagem sonora de muitas cidades pelo mundo se transformaria com a chegada do vírus. Essas mudanças e relatos pessoais como os dela se proliferariam pelo mundo. Mas o que esses sons e histórias podem nos contar sobre como a pandemia e o isolamento social nos afetam? E o que eles podem nos dizer sobre as formas diferentes e desiguais de convivermos com o novo coronavírus? Aqui fala Rafael Conkle e eu sigo com vocês no episódio de hoje. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Diálogos Messila. Não é difícil observar algumas mudanças que a pandemia tem causado pelo mundo. Grandes metrópoles esvaziadas, os canais de Veneza mais limpos, leões dormindo no meio de estradas de safaris. Mas os sons, ou a falta deles, também expressam essas mudanças. Na medida em que o coronavírus se espalhava pela cidade de São Paulo e a quarentena passou a ser recomendada, a professora Gisele Beigelman percebeu um súbito silêncio na região onde mora, no centro da cidade, que não é conhecido exatamente pela sua tranquilidade. Nessa mesma época, por volta do mês de março, muitos panelaços passaram a ocorrer pelo Brasil em protesto contra o governo de Jair Bolsonaro, sempre por volta das 8h30 da noite. Essas performances coletivas e anônimas, os janelaços, como a Gisele prefere chamá-los, também despertaram a atenção dela. Eu tô falando com você, tá começando um panelaço aqui. Eu vou ter que dar um pause no gravador aqui, porque eu preciso pegar isso. Tá uma loucura. Bem, justamente nesse dia da entrevista aconteceu um janelaço. De todo modo, a discussão ganhou a sala de aula. A Gisele ministra uma disciplina de pós-graduação em design na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E essa disciplina foi atropelada pela pandemia. Nós tivemos uma aula presencial e a seguinte nós já entramos no processo remoto. Mas essa nova paisagem sonora que a Gisele percebeu, com silêncios cotidianos e janelaços noturnos, não era bem a mesma para todo mundo. E aí o pessoal começou a discutir isso, concorda, aqui também em casa tá vazio, o pessoal que mora no centro, na zona oeste e tal. E aí eu moro na zona leste, na verdade eu moro na residência estudantil da USP, na zona oeste, mas voltei para casa dos meus pais, em Ermelino Matarazzo. E lá não,
Pelo menos eu não tinha reparado nenhuma mudança no cotidiano, né? Nessa questão do som, do barulho e tal. Começando a pensar, né, que a quarentena, o isolamento social também não seria homogêneo. Essa foi a nossa linha de investigação. Esse é o Vinícius Santos Almeida. Ele está fazendo doutorado em Geografia Humana na USP e cursa a disciplina da professora Gisele. Gisele e os alunos decidiram, então, que era preciso ouvir mais e registrar. Todos começaram a realizar gravações em horários fixos ao longo do dia, não só em São Paulo, mas também em outros lugares de onde os alunos vêm. Surgiu assim o projeto Janelas Desobedientes. O trabalho ainda está em desenvolvimento. Além de um site, o projeto deve se tornar também uma instalação artística. A partir daí, fomos desenhando uma plataforma que pudesse dar conta dessa diversidade do som no espaço e que permitisse entender como, numa situação em que pautada pela imobilidade e uma certa monotonia visual, o som se transformava no indicador ou no marcador social mais preciso de compreensão da complexidade da distribuição da quarentena e, portanto, do impacto da Covid no tempo e no espaço da cidade de São Paulo. Com a diminuição do fluxo de pessoas e veículos, os sons da natureza na cidade ganham relevo, sejam os pássaros ocultos em São Paulo ou a maré de Santos, que soa ainda mais alto. Mas a vida social também soa diferente. Silêncios e ruídos refletem como o trabalho se distribui na cidade, como notou a professora Gisele. A presença e a ausência do trabalho, ou seja, do teletrabalho e do não teletrabalho. Trabalhando está todo mundo, estão todos trabalhando, a não ser aqueles que foram nessa necropolítica nossa cotidiana marginalizados absolutamente, né? Ou seja, você tem um aumento substancial pelas regiões que nós contemplamos da presença do teletrabalho, que se revela no silêncio, na diminuição do ruído nas ruas. A presença constante do ruído nas áreas em que atividades como a construção civil permaneceu independentemente da quarentena. A presença desses outros ruídos que vão revelando que você tem um contingente populacional que não foi absorvido nem pelo teletrabalho e que foi expulso dos seus postos de trabalho anteriores. Essas diferenças que os sons traduzem não surgiram com a pandemia. São reflexos de desigualdades que já existem e que se tornam mais evidentes numa situação como essa, como lembra o historiador Jeffrey Lesser. Ele é professor de estudos brasileiros na Universidade Emory, em Atlanta, Estados Unidos, e também faz parte da rede de pesquisadores ligados ao MESILA. Porque a crise, em minha opinião como pesquisador, a crise não cria desigualdades. O que a doença ou a pandemia cria é um aumento de tamanho de desigualdade. Ou seja, piora a situação. Covid não criou falta de água nas comunidades, não criou tamanho de residências. Isso existiu desde 200 anos atrás. E trabalhar de casa quer dizer muita coisa, quer dizer internet de alta velocidade, cartão de crédito que permite você comprar do supermercado pela internet e eles entregam para você em casa. Ou seja, a doença mostra de uma forma extremamente brutal todas as desigualdades da vida que, às vezes, estão ou escondidos ou não queremos ver. Mais recentemente, o professor Jeffrey e sua equipe vêm observando as relações entre saúde pública e saúde do público, ou seja,
as instituições, pessoas e ideias que compõem o sistema de saúde e como o público entende sua saúde e a relação com esse sistema. O foco atual do grupo é o bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Mas Jeffrey observa de perto a relação entre saúde e desigualdades no Brasil há algum tempo. Durante a epidemia de Zika, em 2015, ele investigou como as realidades locais interferiam na distribuição da doença. Observando São Paulo, foi fácil notar como regiões mais pobres tinham mais dificuldade de se proteger da doença. E isso não só devido à alta concentração de moradores por casa. Os problemas estruturais dos bairros também têm papel fundamental, assim como a distância dos formuladores de políticas públicas em relação a essas populações. Agora, com a Covid-19, o cenário se repete. No Brasil, tem prédios altos, onde cada andar tem um apartamento. Aquele apartamento tem uma sala chamada cozinha, uma sala chamada dormitório, uma sala chamada sala de estar. Cada sala tem seu nome e essas salas têm portas, etc. Mas muitos brasileiros moram numa residência onde a cozinha, o dormitório, a sala de estar é a mesma sala, é o mesmo lugar. Numa situação onde pessoas são extremamente próximas, a doença espalha de uma forma diferente do que em outras situações. Por exemplo, é interessante, em Bom Retiro, muitos dos imigrantes que moram bastante em oficinas são mini fábricas de costura, onde a pessoa trabalha e mora no mesmo espaço, ou em tipo cortiços ou pensões. Muitos imigrantes voltaram para seus países, porque eles estão de lugares rurais, da Bolívia, do Paraguai, etc., e acham mais seguro, provavelmente tem razão, morar numa situação menos fechada. Isso é um impacto muito claro. Como a gente pode perceber, as desigualdades históricas não se manifestam apenas na maneira como uma doença afeta as pessoas e como ela encontra condições mais ou menos fáceis para se disseminar. As desigualdades também se mostram no impacto que medidas como o isolamento social têm no trabalho e no uso de espaços privados e públicos. E isso a gente nota nos diferentes efeitos da quarentena sobre a vida doméstica e familiar. Esse também foi um aspecto que chamou a atenção da professora Gisele Beigelman e seu grupo: a redescoberta dos sons da vizinhança em tempos de pandemia. O quanto as pessoas, a maior parte das pessoas que moram em apartamento, se tornaram capacitadas a perceber os outros ao redor e à sua frente a partir dos sons que são emitidos em cada um desses lugares. Os ruídos de refeição, os ruídos de conversas, os ruídos de briga. Então, tem toda uma camada sonora da cidade que ela revela uma dinâmica social que desaparece no seu cotidiano mais ruidoso. Só que nem todo lugar registrou esse tipo de transformação. E os sons da vida privada também se mostraram como um importante marcador social da diferença. Em cidades como São Paulo, nas áreas de população com maior renda, com a maior parte das moradias sendo apartamentos com poucas pessoas, ficar mais em casa e ouvir os vizinhos só como novidade. Em outras regiões, é a permanência de sons já conhecidos que marca as formas desiguais de se conviver com a pandemia. Penso que isso tem muito a ver com o fato de que esse cotidiano confinado em bairros periféricos, principalmente bairros mais com menos infraestrutura, acaba sendo mais difícil reproduzir um cotidiano nesse contexto. Não consegue ficar dentro de casa, porque o seu cotidiano envolve estar em movimento, na rua, e estar dentro de casa. Dentro de casa você não tem as mesmas condições, a mesma estrutura para, enfim, manter a sociabilidade com as pessoas. É uma coisa muito mais de bairro, muito mais de rua. Eu acredito que é diferente do centro. Mas aí você começa a reparar que não só de trabalhadores da periferia, então você tem as crianças brincando na rua, e isso não para, porque
não tem o que fazer senão brincar. Não existe vida para uma criança se ela não tá na escola ou brincando, praticamente. E ela não tá na escola, então... No bairro do Vinícius, na zona leste de São Paulo, os sons da rua não cessaram. Seja das crianças brincando ou das festas, era comum registrar sons de encontros em casa ou a batida do funk no cotidiano. Por um lado, a gente percebe aí a dificuldade do isolamento social. Mas essas manifestações não deixam de ser, como Vinícius conta, um registro de como a própria vida se afirma. Mas aí, pensando no que eu registrei em Ermelino Matarazzo, aquela coisa, também é música e, de certa forma, agrada quem tá lá, agrada quem tá ouvindo, quem coloca a música. Então, tem isso também, sabe, de pensar o que está sendo registrado como barulho, como ruído e como som, né? Às vezes essa mudança de som, de estar mais, às vezes estar mais silencioso não é algo positivo, estar mais barulhento não é algo necessariamente negativo, né? Mais uma forma de mostrar, olha, eu tô aqui, tô bem, estamos vivendo, estamos, enfim, mantendo a sanidade. Fico pensando que, sei lá, os bairros, as pessoas de classe média conseguem manter um consumo de cultura, um consumo literário, um consumo político pela internet, mas muitos bairros periféricos e pobres não tem como, dentro de casa, continuar consumindo música, continuar consumindo o que se consome normalmente. Acaba que a rua... acho que esse é um dos pontos que eu destacaria, de que a rua fica cada vez mais evidente como um lugar de reprodução da vida nesses bairros periféricos, assim. Então, eu tô vivendo realmente as consequências da pandemia e do isolamento. Descobri uma ansiedade que eu nunca tinha sentido na vida. Tô tentando lidar melhor com ela, porque a pandemia veio num momento muito turbilhado da minha vida e paralisou tudo. Eu tinha acabado de passar na faculdade, ia começar a estudar agora, aluguei um apartamento, passando sufoco agora para pagar, nem morando lá tô. Essa voz é de uma jovem de Ipatinga, uma cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil. Não sabemos quem ela é, mas talvez você se identifique com o que ela está contando, ou conheça alguém numa situação parecida. Essas pequenas narrativas do cotidiano, tal como a da chinesa Godin do começo do episódio, se tornaram também uma marca desses tempos de pandemia. E tal como os sons da cidade, são registros que constroem uma história das diferentes formas de se conviver com os efeitos do novo coronavírus. A pandemia de corona, para mim, significa também saber valorizar umas coisas mais que antes. Por exemplo, ter um trabalho seguro, ter tempo para uma caminhada fora no sol todo dia, namorar. É isso que o projeto Cartografia das Memórias procura registrar. A ideia consiste em receber relatos em áudio de até 5 minutos sobre como a pandemia afeta você. Não é preciso se identificar, só dizer a cidade e bairro onde você está. Os relatos são distribuídos num mapa que fica disponível no site do projeto. Cada alfinete marca uma dessas histórias que pode ser ouvida. O Cartografia faz parte da iniciativa Laboratório de Emergência Covid-19, uma chamada para projetos culturais, artísticos e educacionais relacionados à pandemia. Quem promove a seleção é a organização Silo Arte e Atitude Rural e um Instituto Procomum, em parceria com várias outras instituições. A pandemia tem trazido uma infinidade de informação todo dia, que a Organização Mundial de Saúde até já chamou de infodemia. Já há tanto sendo dito sobre o assunto, e ele está tão presente no cotidiano, que não parece fazer muito sentido ouvir relatos aleatórios de anônimos pelo mundo. Mas viajar por esse mapa de relatos tem algo de fascinante. Não só pelo sentimento de uma experiência compartilhada pelo mundo todo, mas também pelo imprevisível do que virá em cada áudio. Todos nós temos algo a dizer sobre como estamos vivendo a pandemia. Mas o que cada um de nós vai escolher? Eu tô há
pelo menos 2 semanas tentando encontrar um momento para fazer esse relato, porque eu não queria que ele fosse um relato mal-humorado. Mas o fato é que conservar bom humor durante todo esse período de reclusão é muito difícil. E, na verdade, essa é a parte mais difícil de ficar em casa, porque, sendo professor, a minha vida faz muito mais sentido quando eu estou em contato com as pessoas, porque quando eu sinto que eu estou fazendo alguma diferença no mundo. E olha que eu sou professor de Kung Fu, o que não é exatamente um grande conhecimento revolucionário, mas acho que tem uma potência na prática corporal que eu consigo mais ou menos transmitir. E agora, em quarentena, eu tenho treinado num espaço de 3 metros por 1,5. Faz 2 semanas eu fissurei meu pé, chutando o meu sofá, porque eu estava tentando fazer um movimento novo e ele meio que não cabia. Então, já faz 70 dias que todo esse conhecimento corporificado está sendo exercitado num espaço, enfim, que não dá nem para rodar minha espada direito. Que dirá lança, facão, enfim. A comunidade de professores de arte marcial está preocupadíssima. Assim, tem gente fechando academia, tem gente... Enfim. Mas eu, particularmente, antes dessa quarentena, eu não tinha muito tempo. Eu estava levando uma vida muito corrida, né? No trabalho, em casa, com os filhos, com o marido. Era tudo no automático, né? E agora não. Tem sido uma grande bênção para mim essa quarentena. Eu tenho tido mais tempo para minha casa, para os meus filhos, para o meu marido. Tenho tido mais tempo para meditar, pensar nas coisas, né? E no trabalho também, me adequar em dias, se organizando, né? Em tudo, na vida profissional, na vida familiar. E tem sido muito bom esse momento. Amém. Como você percebeu, as histórias e sentimentos contados por essas pessoas se diferenciam bastante, mas mesmo assim guardam algo em comum. São pessoas contando de mudanças no seu cotidiano e do peso que o trabalho tem. Já outros relatos seguem direções completamente diferentes. Há quem leia reflexões sobre o tempo e a morte, outros reportam situações cotidianas, como uma fila de banco com pessoas sem máscara. Há quem faça denúncias contra poderosos locais e suas campanhas de desinformação, e há quem ressalte a importância do cachorro. Eu acho que essa diversidade ela nos interessa muito, porque ela aponta o fato de não existir um relato único, né? Em um evento dessa magnitude, ele vai atingir, ele vai ser uma coisa diferente para cada um. E nesse ponto é como se fosse uma espécie de confessionário, e indo adiante um repositório, né? Feito uma caixa do futuro sem data para ser aberta. Então a gente vai deixando ali registrado todo esse cotidiano. Então, particularmente, o projeto é interessante porque ele justamente reafirma esse acontecimento, que é o da exposição, né? E da fragilidade humana. Você ouviu agora a Clarice Lacerda, artista visual que integra o Cartografia das Memórias, e o Hércules Ferreira, doutorando em Memória Social pela Unirio. Ambos fazem parte da equipe bastante diversa do projeto. Na nossa conversa, ficou claro que o interessante da iniciativa não é necessariamente que ela dê voz às pessoas, mas sim o fato de que ela dá relevância ao próprio ato de dizer e de ouvir. E através dessa escuta do outro, né, da diferença, de um outro lugar, de uma outra clausura, digamos assim, eu pude imaginar diferente a minha própria clausura. É como se dentro do meu espaço doméstico real, concreto, né, da minha casa, onde eu estou fazendo o isolamento, que comporta o meu corpo, com todo o meu imaginário, eu tivesse a possibilidade, através da escuta, de ter uma espécie de convivência com outros imaginários. Então, acho que é muito interessante, né, como que o som, nesse sentido, ele ativa esse corpo que está aqui. Então, para mim tem sido isso, é curioso, porque é como se ouvir a angústia do outro reposicionasse a minha própria angústia, né? Então, ouvir a alegria do outro reposiciona também a minha própria alegria. Foi justamente pensando na necessidade de simplesmente ser ouvido que o Cartografia das Memórias preferiu os relatos apenas em áudio, como ressalta Keila Zaquer.
Ela é bióloga e doutoranda na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e foi quem teve a ideia inicial do projeto. Mas esse gesto da escuta nem sempre é fácil, conta a Keila. E tem essa coisa também de o que é a demanda e a necessidade de cada um, né? Enquanto essa pessoa aí achou que a pandemia era importante para ela ter um tempo, né? Um tempo para cuidar de si, para conviver com os familiares, tem uma galera que não tem espaço dentro de casa para manter um distanciamento se alguém ficar doente, sabe? Tem gente que não tem água encanada. Então, eu acho que isso me angustia um pouco. O relato são de outras pessoas, mas ele te atravessa, né? Noite passada, eu perdi um paciente. E esse era um paciente muito querido lá no bairro que eu trabalho. Eu trabalho atualmente aqui numa periferia da zona rural de Angra dos Reis, que é uma situação que tem uma vulnerabilidade social muito grande, mas o falecimento do seu Joaci me afetou de uma maneira um pouco mais forte, talvez, ou por estar recente, ou por eu não estar conseguindo dormir agora. Era o senhorzinho que tinha um carinho de toda consulta, que ia de me levar aos abacates, porque ele sabia que eu gostava de abacate, e no quintalzinho dele tinha um pé de abacate, ele sempre levava para mim, e quanto que eu vou sentir falta dele, né, na verdade. E eu fico imaginando a quantidade de pessoas e parentes. Esses registros, como tantos outros que têm ocorrido nos ambientes virtuais, irão compor parte das memórias muito diversas sobre a pandemia do novo coronavírus. A proliferação desses relatos individuais mostra como toda a crise de saúde, na verdade, entrelaça inúmeras questões: médicas, sociais, políticas, econômicas, problemas públicos e privados. Ao mesmo tempo, essas histórias constroem um mosaico de narrativas sobre como são diferentes e desiguais as formas de atravessar uma pandemia. Mas se a própria infinidade de testemunhos mostra quão diversa uma mesma experiência pode ser, há um traço que acaba atravessando todas elas, como a Clarice do Cartografia das Memórias apontou. Questões íntimas são extremamente políticas, tanto nas angústias como nas expectativas de reconstrução que o momento atual traz. E talvez o relato a seguir dessa mulher moradora da Itália seja uma espécie de síntese disso. Lo que me ha pasado a mí, obviamente, tiene a que ver principalmente con dos universos, lo que le pasa en mi país y lo que pasa en mi vida personal, ¿no? A nivel de país, me ha generado dolor la forma digamos, mayoritaria con la cual el país ha reaccionado, ¿no? Italia es un país en el cual en los últimos 20-30 años hemos visto que valores como la solidaridad, los vínculos de comunidad van perdiendo territorio. Es una sociedad que lamentablemente, dolorosamente digo, se está volviendo más individualista de lo que era cuando yo era niña o adolescente. Y esto me ha generado dolor. Esto es como lo principal que rescato de esta época, es por un lado la importancia de vivir en lugares donde podamos rescatar los ritmos de la tierra y la conexión con la tierra, y los vínculos lejanos también con amigos y personas que en otros lugares del mundo tienen mi misma visión de la vida. Así que considero también este testimonio que dejo como parte de este proceso de fortalecimiento de redes de sentido, de vida y de luz. Un abrazo muy, muy grande. Essa foi mais uma edição do Diálogos Messila. Eu gostaria de agradecer muito às equipes do projeto Janelas Desobedientes e do projeto Cartografia das Memórias, que permitiram o uso dos seus áudios aqui no podcast.
E obrigado também ao professor Jeffrey Lesser pela nossa conversa. Você que está ouvindo aqui o nosso podcast, que tal mandar o seu relato para o pessoal do Cartografia das Memórias? É super simples. Lá no site cartografiadasmemorias.xyz você descobre como fazer. O link está também na descrição do nosso episódio. O Diálogos Messila é uma produção do Maria Sibylla Meren Center Conviviality and Equality in Latin America. Jörg Klenk é o nosso coordenador científico. O editor científico é Joaquim Toledo Jr. Melanie Metzen é a coordenadora de comunicação e fez a leitura do Diário de Godin. O apoio de produção é de Gustavo Diniz. Eu sou Rafael Conkle e agradeço a você que nos ouviu até aqui. Até a próxima!